Análise de Não Olhe Para Trás. Eu achei um filmaço, por causa dos atores, obviamente, né? Al Pacino dá um show, Annette Bening, maravilhosa. Os dois, match, eu amei. Agora vamos ao enredo e por que eu escolhi esse filme. Para falar com você de pai, para falar com você de prosperidade, porque essas coisas estão relacionadas. Então a gente estava conversando sobre pai ali no Terapia Inteligente e a gente falou muito de mãe e falou do papel do pai e desse papel do pai de enviar para o mundo. E isso conectado à prosperidade, né? Ao se realizar profissionalmente, ao desenvolver e manifestar sua identidade, tudo isso passa pela relação com o pai e esse filme mostra isso de maneira sensacional, por isso que eu escolhi ele. Então vamos lá. A gente tem uma história assim, bem clichê, né? Uma história meio que de redenção, assim, daquele músico que meio que tomou um caminho errado na vida e depois, né? Então lá, drogado, com valores questionáveis, né? Ok. E paralelo a isso, a história do filho, que a mãe estava numa noitada com um músico e aí descobriu que estava grávida e aí, enfim, cuidou do filho sozinho, não aceitou o dinheiro dele, então, né, não aceitou o dinheiro dele e aí tem uma doença terminal e morre. O filho, por compensação, vai lá e arranja um emprego exclusivamente para se sustentar. Por quê? Porque a sua verdadeira riqueza é construir, ou seja, ele usa toda a força que sobra para ele, dos 50% da mãe que morreu de uma doença terminal. Então, a força que ele tem é de 50%, porque do pai isso está rompido. Ele usa toda essa força para construir sua maior riqueza, aquilo que ele não teve, uma família. E aí ele tem uma esposa muito bacana, e aí o primeiro fruto dessa relação, uma menina, trazendo esse feminino, trazendo esse mundo doméstico, trazendo esse lar, mas uma menina que tem dificuldades de aprendizagem, uma hiperatividade, eu não vou entrar aqui no mérito do diagnóstico, mas que tem dificuldades, precisaria de uma educação especial para poder garantir um futuro dentro desse universo masculino, que é intelectualidade, se desenvolver nesse lugar, tá? E aí a esposa engravida novamente de um menino, e aí ela está numa gravidez de risco, e ele, junto com esse menino, ou seja, ele precisa passar a vida para frente para o menino, ele descobre que está com a mesma doença terminal da mãe. E nesse momento chega o pai na história, chega o pai na vida dele, tá? Obviamente, como todo mundo que tem feridas com o pai, ele fala não para esse pai, não para a realidade, porque o pai representa a realidade, não para a realidade. Realidade, eu não te aceito, ou é do jeito que eu idealizei ou não quero nada. É dessa maneira que geralmente as pessoas se relacionam com o pai, principalmente o pai ausente, né? O pai falho, o pai que deu mancada em algum assunto na vida. Não, ou é o que eu idealizei ou eu não quero nada. E aí o filme vai se desenrolando nessa história. Vamos olhar para esse mesmo cenário pela perspectiva do pai. O pai é um músico, sonhava em ser um músico mediano, veja bem, é um músico mediano, muito carismático, que fez algumas composições no sentido de trazer a verdade da sua alma e não foi bem sucedido. Aí mandaram uma composição de sucesso para ele e ele interpretou esse personagem, né? E caiu na graça da sua geração e virou um artista famoso e ficou preso dentro daquele personagem e tá definhando dentro daquele personagem, porque não tem liberdade artística, ele não cria, ele só tem que fazer o show e cantar aquelas músicas que ele cantava há 30 anos atrás, exatamente do mesmo jeito, para as pessoas cantarem assim, né? Então imagina a alma do artista, como é que fica nessa situação. Esse homem, ele, num determinado momento da sua vida, por causa de estar nesse lugar de droga e de noitada e de mulherada, se envolve com essa mulher, tem um filho,
não se conecta com isso, nega o filho, ou seja, nega a conexão com passar a vida para frente e adentra um processo de depressão. É claro que o filme não faz essa conexão direta, mas eu estou fazendo aqui com vocês, porque eu sempre ensino isso. A relação com o filho negado, seja esse negado em que situação for, no aborto ou no romper relação, ou às vezes na doação, né, para adoção, isso vai promover na alma do pai ou da mãe essa perda de sentido da vida, porque o sentido da vida mais forte, não o único, mas o mais forte para a alma é passar a vida para frente. E aí, quando a alma fica impedida de fazer isso, quando o corpo já fez, porque o corpo gerou, mas essa relação não se estabeleceu, a alma então fica dentro desse lugar de perda profundo, que é a depressão. E ele tá nesse lugar, mas não sabe, né? Nesse vazio, tentando preencher esse vazio com relacionamentos vazios, com bebida, com droga, etc. Até que recebe uma carta de John Lennon, que representava para ele, né, tudo aquilo que ele acreditava, e esse é o gatilho que dá força para ele tentar entrar nessa jornada de redenção. E ele começa essa redenção aonde? Indo atrás do filho, tá? E aí nessa jornada de redenção clássica, daí vai ter voltar onde errou, que é buscar o filho, começar a se envolver com mulheres da sua idade, aí entra a gerente do hotel, com as cenas maravilhosas do filme, e voltar à sua música verdadeira, vou tentar fazer a sua música verdadeira. E ele começa a empreender essa jornada, obviamente com recaídas, com falhas, etc. O que é o legal da história? É claro que no filme tem essa ideia, né, de que quem não vai querer um pai milionário, né, que chega resolvendo todos os seus problemas? Então, o fato do pai milionário dá uma ajudadinha no ressentimento da alma. Mas isso é só a parte do filme, porque o real mesmo a única possibilidade de redenção nesse assunto é se trabalhar com a pessoa real a partir de agora, ou seja, daí entra o não olhe para trás. Se você olhar para trás, essa conta em aberto nunca vai permitir que algo bom exista hoje. E esse pai, bem dentro do real, vai conquistando o lugar, sem grandes pedidos de perdão, sabe? Sem grandes coisas, mas, eu tô aqui agora. Vamos tentar fazer dar certo, sabe? Eu já acompanhei muitas pessoas nessa jornada de frustração, de olhar para esse homem real que não tem intimidade nenhuma, porque não conhecia o pai, e falar, não sei o que eu faço, eu não sei se era isso que eu queria, eu fui procurar meu pai, mas agora eu não sei, porque não consegue lidar com o real e pensar, bom, vou ter que construir uma relação adulta com essa pessoa adulta que tem uma disposição talvez um pouco menor que a minha, na maior parte dos casos. No filme, ele mostra a medida maior de investimento e também de resgate do filho, né? E ele vai restabelecendo esse movimento nas pequenas ações. A pequena ação mais significativa, na minha opinião, é estar esperando para receber o diagnóstico junto com o filho, e a hora que ele coloca ali a mão no ombro do filho e fala, se ele te chamar pelo nome, a gente já sabe, né, que é uma boa notícia. Então, não é nada muito grandioso, mas é o eu estou aqui, eu vejo você, vamos partir daqui para frente. E esse é o grande lugar do pai, o real. Quando o pai pode existir na nossa vida exatamente do jeito que ele é, com as suas falhas, com as suas recaídas, usando o pano de fundo do filme, né? Com as suas traições, porque ele expõe o filho, ele decepciona a família. Quando ele pode existir dessa maneira, o fluxo de vida é desbloqueado e o futuro pode existir, ou seja, o neto, né? A continuação, ele restaura o filho, restaura a relação com o pai para que o filho possa nascer e possa ter pai. O pai precisa ter pai para ser pai desse menino. Então, uma jornada maravilhosa e que restaura não só o futuro no sentido de prosperidade, o futuro dele, da sua filha, do seu filho, mas também o futuro
do pai. Então, olha quanta coisa linda pode acontecer quando a gente olha com olhos um pouco menos exigentes para esse lugar que o pai precisa ocupar, que é o lugar do real.